Boa noite a todos. Antes de iniciarmos, nós queremos lembrar, mais uma vez, do curso que vai se iniciar dia 21, numa sexta-feira, às 20 horas, que é o ESD, né? É um programa da Federação Espírita Brasileira. Esse ESD é baseado no Livro dos Espíritos, mas com um aprofundamento, com obras complementares, né? E é um estudo assim que realmente prepara, forma adeptos conscientes, como dizia Kardec, né? Porque Kardec, ele, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele tinha esse critério, né? Ninguém entrava assim para as reuniões se não fizesse um estudo prévio de 6 meses para poder entrar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E com base nisso, por isso que nós aqui adotamos também o critério de que ninguém entra para participar de trabalhos mediúnicos na casa sem passar pelo COEM, né? Sem fazer esse estudo, esse curso, essa preparação. Porque mediunidade exige um conhecimento prévio, né, para poder trabalhar, para poder usar os recursos, para conhecer, porque são muitos detalhes, né, que se não forem bem apreendidos antes, dificulta, né? A pessoa, é o que a gente usa falar, né? Cair de paraquedas num grupo sem mediúnico, do zero, fica difícil, né? Muito bem. E nós estamos também no COEM, né? Nós adotamos essa prática. Aliás, o COEM nós já explicamos aqui, é um curso que foi elaborado por uma equipe de Curitiba, do estado do Paraná. Essa equipe ligada à Federação Espírita do Paraná, né? Eles elaboraram o COEM e para atender a parte da mediunidade. E depois eles perceberam que estava necessitando também de ter uma explicação sobre doutrina espírita. Então, eles elaboraram o Programa Básico de Doutrina Espírita, que a gente chama mais por PBDE, que é a sigla, né? Programa Básico de Doutrina Espírita. O que é esse Programa Básico? Ele boa parte dele é o estudo do Livro dos Espíritos. É o estudo do Livro dos Espíritos em 10 palestras, em 10 exposições, né? E nós tivemos aqui já a exposição inicial sobre o que é o Espiritismo, né? Onde mostrou o surgimento da doutrina, como que surgiu, o problema das mesas girantes, né? A evolução disso, que acabou chegando até a mediunidade prática, propriamente dita, né? Até a psicografia. Surgiu do fenômeno das mesas girantes e foi indo por etapa, graduando, usando outros aparatos, até que, por fim,
usando o próprio lápis ou caneta e segurando com a própria mão, né? E depois nós tivemos uma aula sobre a aula dos aspectos, né, doutrina espírita e o aspecto científico, filosófico e religioso, que também é importante para explicar, porque a definição de doutrina espírita, segundo Allan Kardec, é que espiritismo é uma filosofia com base científica e consequências morais, né? Por que base científica? Porque tudo foi desenvolvido com critério científico, né? Tudo a partir da observação, a partir da análise das informações, das comunicações que chegavam às mãos de Allan Kardec, né? E uma vez estabelecido a frequência daquelas informações, daquelas verdades, daqueles conceitos, né? Uma vez definido o conceito, ele já ficava registrado, né? Então, e tudo isso foi desenvolvido assim, com vários médiuns de vários lugares, vários espíritos, né? Vocês pegaram o livro dos Espíritos, lá em Prolegômenos, que é uma parte da introdução, vocês vão ver lá nome de vários espíritos. Santo Agostinho, Sócrates, Platão, São João Evangelista, Swedenborg, né? Que representam a base do conhecimento da humanidade, né? Depois nós tivemos uma aula sobre doutrina espírita e espiritismo e doutrinas espiritualistas, que o nosso colega Adolfo deu com bastante firmeza, né? Então, o que está querendo que seja colocado aí nesse início, né? Nós estamos querendo mostrar, através dessas palestras, o que é espiritismo, né? Porque espiritismo está contido na obra básica de Allan Kardec. Que Allan Kardec, todas as obras básicas que Allan Kardec escreveu, coletou, elaborou, e elaborou através da coleta dessas informações, todas elas foram escritas com critério científico. São obras de nível acadêmico, de nível universitário. Inclusive o próprio Evangelho também seguiu o mesmo critério, né? De pegar vários espíritos, tanto é que está tudo lá o nome deles, né? Vários médiuns, e ele organizou tudo, né? Muito bem, então, nós queremos mostrar para vocês que doutrina espírita, que espiritismo nasceu assim, né? Agora, a partir disso, o que nós vamos... Nós não precisamos ficar só na obra básica, no Pentateuco kardecista. Existem as obras complementares. Mas o que é uma obra complementar? Uma obra complementar é aquela que segue as bases deixadas por Allan Kardec. Então você pega Emmanuel, você pega André Luiz, está tudo de acordo com o que Kardec
fundamentou nessas 5 obras. Né? Agora, se a pessoa quer seguir um autor diferente, uma filosofia diferente, uma doutrina diferente, não tem problema, ela segue o que ela quiser. Mas ela não pode, né? Porque às vezes tem doutrinas assim correlatas. Às vezes você pega Seixinoye, se você pegar a filosofia, alguma coisa lá vai bater, tal, mas outras já não vão bater, né? E assim, qualquer outro autor, vamos supor, Pietro Baldi e outros, né? O que a gente não pode é querer colocar isso tudo assim dentro de um liquidificador, bater e querer fazer uma outra coisa, uma salada mista, né? Então as coisas têm que ficar bem definidas, né? Bem definidas, porque senão até para nós mesmos trabalharmos fica difícil. Então é preciso saber distinguir, é preciso saber discernir, sem misturar, sem querer achar que, né, que Kardec está errado em determinado ponto, então eu vou seguir esse autor, aí o que esse autor diz, eu misturo aqui, né? Então nós temos que respeitar porque esse respeito é dado a qualquer ciência, a qualquer filosofia, as pessoas têm que ter esse respeito, né? Não é só com a doutrina espírita. Agora, o estudo que nós vamos iniciar hoje é o início mesmo do Livro dos Espíritos, né? É o início mesmo do Livro dos Espíritos. É a primeira parte do Livro dos Espíritos, que é das causas primárias. Das causas primárias, né? E aí fala sobre Deus, sobre Espírito, sobre matéria, sobre fluido cósmico, sobre o povoamento da Terra, sobre o princípio vital, sobre a vida e a morte, né? Então são das coisas básicas, das coisas primárias, das coisas primeiras, né? Mas antes de surgir o movimento espírita, nós tivemos um movimento também de grandes proporções para a época, que foi o magnetismo. O espiritismo, ele surge no século XIX, 1857, né? Século XIX. O magnetismo, século XVIII. E o magnetismo, né, ele foi muito forte na Europa. Ele foi liderado por Franz Anton Mesmer. Vocês vão ver, ou já devem ter visto falar, de Mesmer e também de mesmerismo. Mesmerismo não é nada mais, nada menos do que o próprio magnetismo, né? Magnetismo este que vai ter um casamento com a doutrina espírita, né? Mais tarde. Mas, então, o Mesmer, como é que ele se despertou para esse assunto? Porque na sua formatura de médico, já na tese lá de formação de medicina, ele já elaborou uma tese sobre o magnetismo. Agora, como que o Mesmer observou isso? Como é que ele entrou nessa? Né? Será que ele que inventou o magnetismo? Será que foi da cabeça dele? Não, foi a partir da observação
do movimento das marés, né? Então, o que aconteceu? Ele observou a natureza. Ele observou a natureza, o movimento das marés, o efeito das marés, né? E vocês sabem que tem aquele fenômeno que as águas do mar sobem, descem, né? Por influência da Lua, né? Por influência do magnetismo da Lua, né? E então por aí a gente já vê que o que o homem não inventou, o que o homem não criou, nós temos que buscar um autor para isso, né? Então, quem que seria o autor disso, se não foi o homem, né? É uma força estranha, é um ser estranho, né? Que nós chamamos de Deus, né? E o Espiritismo define Deus como sendo a inteligência suprema do universo. A inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas, né? E ele é único, porque se houvesse mais de um Deus, já não as coisas talvez já não seriam tão iguais, não haveria tanta harmonia, né? Ele é eterno, não teve começo, nem terá fim, né? É soberanamente bom e justo. Ele é onipotente, né? E assim por diante. Esses atributos é a maneira de como nós podemos, por enquanto, no nosso estágio, na nossa condição evolutiva, na nossa visão de mundo, nós podemos conceber Deus, né? Porque não nos é dado, por enquanto, não nos é dado a saber o conhecimento íntimo das coisas, principalmente de Deus, né? E que esse conhecimento sobre Deus ele vai aumentar conforme nós formos evoluindo, conforme nós formos progredindo. E não é só progresso intelectual, não. Progresso moral também. Os dois, né? Porque o espírito, para evoluir, ele precisa desenvolver intelectualmente e moralmente também, né? E então, uma coisa que os espíritos falam muito é a questão da linguagem do ser humano. A nossa linguagem. Às vezes torna-se difícil entender determinada coisa, porque a nossa linguagem não dá condições para isso. Nossa linguagem é pobre, né? Isso não é só com Deus, não. Com o Espírito também, com a matéria etérea, né? Com a matéria etérea, a matéria sutil, que é muito diferente dessa matéria grosseira que a gente, né? Que a gente lida. E sempre o ser humano, ele está sempre lidando com a matéria. Vocês vejam bem, o próprio Deus, né?
Deus não criou o universo? Ele está sempre, nós estamos sempre lidando com a matéria. O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o que é a matéria? Os Espíritos respondem, matéria é o laço que prende o espírito. Né? O espírito usa da matéria para intelectualizar a matéria. Porque vocês podem reparar que o ser humano, ele se expressa através de uma cultura, né? E uma cultura, ela deixa sua marca na matéria, nos elementos materiais. Quando os arqueólogos fazem pesquisas, descobrem cidades soterradas, por exemplo, eles descortinam as construções, descobrem esculturas, descobrem pinturas, instrumentos, né? E por aí vai se conhecendo aquela civilização. Não é verdade? Então a matéria é neutra, né? Mas o trabalho que o homem faz com a matéria, ele deixa ali a sua marca. A matéria vai se tornar a expressão da cultura, do conhecimento, da formação, do nível evolutivo daquele povo, daquela pessoa. Né? E interessante que até existe uma faculdade mediúnica que se chama psicometria, né? Que a pessoa ela pega uma matéria, vamos supor, uma cadeira, um objeto, pega um objeto e só dela encostar a mão ali naquele objeto, ela descreve a história daquele objeto. Até dizem que é usada aí hoje em dia pela polícia, né? E até pelos arqueólogos também, chamados psicômetras. É um tipo de faculdade mediúnica, né? É uma percepção, né? E isso também, essa faculdade a gente vê em romances espíritas. Eu vi isso até no romance de Manuel Filomeno de Miranda, em que uma pessoa ele quer descobrir aonde que está a tal pessoa, ou o que aconteceu com determinada pessoa no passado. Aí ele leva a pessoa ali para um determinado lugar, a pessoa concentra e descreve ali o passado do caso que eles estão lidando. Né? Então é interessante, isso aí nós estamos falando da matéria grosseira, né? Da matéria grosseira, porque a matéria, ela vai se apresentar em vários níveis. E a matéria primária, a matéria mais sutil, a origem da matéria, que nós chamamos de fluido universal, né? E que também é criação de Deus, essa é muito sutil. Dizem os espíritos também que nós não temos nem condição de avaliar. Nós podemos avaliar, sim, eles falam. Nós podemos, pelo pensamento, né? Porque nós sempre vamos analisar determinada coisa de acordo com as informações que a gente traz, né? A visão de mundo da gente. À medida que nós vamos evoluindo, vamos progredindo, essa visão vai ampliando. Então nós vamos enxergando tudo de maneira diferente, né? Cada vez melhor, cada vez com mais profundidade, cada vez aproximando-se
mais da verdade. Isso vai acontecer com Deus também. Vai acontecer com a matéria e vai acontecer também com o espírito, né? Eles falam no livro dos Espíritos que o homem, para conceber o espírito, ele precisa da matéria. Justamente por esses argumentos aqui que eu apresentei da matéria, né? Porque o que nós sabemos do espírito? Nós sabemos que espírito, a gente diz espírito, quando ele atinge a idade da razão, quando ele se torna um ser humano. Porque antes nós fomos criados princípios inteligentes. Princípios. André Luiz fala consciência microscópica, né? E no livro Evolução em Dois Mundos, que está de acordo aqui com alguns conceitos aqui dessa primeira parte, né? O livro Evolução em Dois Mundos fala que assim que o planeta ofereceu condições de vida, a vida surgiu na Terra. E os germes, a vida já estava em germe, guardado, tal, né? Mas da onde que vieram esses germes? Estava espalhado aí pela Terra, mas da onde que veio isso? Veio do espaço, veio de algum planeta, veio de algum lugar, né? Porque a Terra, vocês sabem, né? Saiu lá do Sol, ela era uma bola de fogo, foi resfriando, 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 até ficar bonitinha, igual está hoje, e o homem ainda querer destruir ela. Mas eu acho que não vai conseguir, não. Né, Luiz? Então, nós fomos criados como princípios inteligentes. O André Luiz chama de mônadas celestes, né? E que nós começamos, esse princípio inteligente começa lá nos vírus, nos seres unicelulares, que é vírus, bactérias. Aí depois, quando vai evoluindo, surge a reprodução assexuada, que antes era por mitose, as células vão se dividindo sozinhas e vão se multiplicando, né? Por mitose. E a reprodução assexuada, que surge depois. Aí esse princípio inteligente vai excursionar, vai viajar, vai estagiar no mineral, no vegetal, no animal, até chegar no homem, né? Até chegar no homem. André Luiz fala que desde o princípio inteligente até na idade da razão, 1.500 bilhões de anos. Vocês veem que a gente fica brigando aí por causa de alguns anos de idade, né? Mas cada um de nós temos, no mínimo, 1.500 bilhões de anos. Né? Mas é só espírito, é só matéria, é só Deus, né? Tem também esse elemento que é a matéria sutil, né? O fluido universal, que ele acaba sendo intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Essa que nós conhecemos, que no nosso estágio, né? No nosso estágio aqui na vida de encarnado, fere os nossos sentidos. Porque ao nosso redor, meus irmãos, tem a outra matéria sutil. Tem outras dimensões.
E isso até a própria física está descobrindo, está aceitando, né? Os universos paralelos, as outras dimensões, né? Nós, aqui na posição que nós estamos no corpo, nós não temos a capacidade de enxergar a outra matéria. Mas ela existe, né? Os russos lá chegaram na antimatéria, né? Já faz até algum tempo. Então, vocês vejam que a coisa vai, assim, com pesquisa, o homem estudando, pesquisando, né, analisando, refletindo, vai descobrindo, né? Mas, para que haja um avanço maior, é por isso que Deus faz as revelações, né? Por isso que acontecem as grandes revelações. Nós tivemos aí a primeira revelação com Moisés, que já veio trabalhar a ideia de um Deus único. Depois, Jesus, a segunda revelação, né? E depois a terceira revelação é a doutrina espírita, né? Que vem trazer muitas informações, trazer muitos esclarecimentos, né? Para o próprio magnetismo. Para o próprio magnetismo. Porque o que vai acontecer com a doutrina espírita entre a doutrina espírita e o magnetismo? Tudo que nós vamos ver aqui de prática, ou seja, a água fluidificada, a oração, a própria reunião mediúnica, a irradiação, o passe, tudo isso é magnetismo, né? Tudo isso é magnetismo. Agora, o que aconteceu? O magnetismo, no qual Allan Kardec permaneceu durante 35 anos, Allan Kardec, ele chega da Suíça, né, que foi estudar lá com Pestalozzi, com 19, 20 anos, vai permanecer 35 anos, porque em 1854 ele começa a observação das mesas girantes, dos fenômenos das mesas girantes, né? Nesses 35 anos ele viveu o magnetismo, ele foi um magnetizador, né? Então o que aconteceu com o magnetismo? Ele recebeu uma filosofia, porque ele não tinha uma filosofia. E essa filosofia é a doutrina espírita que Kardec codificou, né? Que Kardec organizou e colocou no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, na Gênese. Ainda sobrou um pouquinho lá para obras póstumas, o que é o Espiritismo, principiante espírita. Mas não ficou só nisso, não. Né, Adolfo? Ele deixou também 12 volumes da Revista Espírita. 12 volumes, cada um de umas 400 páginas. Esses volumes mostram para a gente o trabalho de Kardec, a vivência dele, o laboratório que ele cuidava, né? Que ele trabalhava. Muito bem, então, existe aí esse fluido universal, o fluido cósmico universal, criado por Deus.
Então, nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, nós estamos vendo, gente, os fundamentos de tudo, inclusive do magnetismo. Por quê? Porque nós estamos vendo aí o magnetismo divino. Deus criando o universo, Deus criando o fluido universal. Porque desse fluido universal, a matéria grosseira, tudo que existe de matéria é derivado desse fluido universal. A vida na Terra existe graças a esse fluido universal. Porque ele se transforma, né? A eletricidade vem do fluido universal. Os gases, invisíveis até, vêm, são transformações do fluido universal, né? O princípio vital, que a gente chama de princípio vital, fluido vital, que todos nós temos, e se o temos, uns têm mais do que os outros. Tem gente que tem em grande abundância, né? Mas todo ser vivo tem esse princípio vital, a partir das plantas. Só os minerais não vão ter. Mas a partir das plantas, os animais, os homens possuem esse fluido vital, esse princípio vital, né? Que unido com a matéria dá o fenômeno da vida aqui na Terra. Dá o fenômeno. Sozinho ele não é a vida. A matéria sozinha não é a vida. É preciso a união dos dois, né? E mais o espírito. Que vai intelectualizar a matéria, que vai animalizar de ânima, alma, né? Certo? E então esses elementos são os elementos do magnetismo divino, né? E através desse fluido universal que se espalha por todo o universo, né? Todos os astros, todas as estrelas, tudo que existe no universo é derivado desse fluido universal. Isso daí, gente, a própria ciência, a própria astronomia, ela começa ela trabalha também com isso. Porque quem assiste aquela série Universo, que são 12 vídeos, né? Lá eles falam em mundos em formação, incubadora de mundos. Isso é falado pelos cientistas. Olha que interessante, né? Incubadoras de mundos, de planetas, né? Certo? O Livro dos Espíritos aqui fala uma coisa interessante, né? Porque a visão que nós temos de mundo, o que nós conhecemos de mundo é o planeta Terra. A tendência nossa é achar que todo planeta, né, deve ser igual à Terra. Mas eles falam, aqui na primeira parte,
eles falam que não é assim. Cada planeta é de um jeito, né? Se aqui a vida se manifestou da maneira como manifestou, né? Aí ele fala assim, você não vê os peixes que vivem na água? Né? Os peixes que vivem na água. Aqui nós somos iluminados por um sol, por uma estrela de quinta grandeza, né? Que é o centro do nosso sistema planetário. Ele falou assim, mas nós não temos aqui a eletricidade oriunda da aurora boreal? Eu nunca vi isso aí, mas a gente sabe aí pelos textos, pelos livros, pelas informações, né? Que é um fenômeno que acontece no polo, né? Que é carregado de eletricidade e produz uma luminosidade. Ele falou, se nós temos esse fenômeno, nós não podemos ter um planeta no qual a claridade, né? A luz venha dele mesmo, venha dele próprio, né? Os cientistas falam, por exemplo, o Júpiter, planeta Júpiter, nós aqui andamos assim normalmente sobre a superfície da Terra. Existe a lei da gravidade, tal. Mas o nosso peso, com o nosso peso, nós não poderíamos andar sobre Júpiter, porque é um planeta gasoso. Júpiter é um planeta gasoso. Né? Agora, isso aí eles não têm nem condição de explicar para a gente, devido ao quê? Devido à nossa visão, devido à nossa linguagem. Às vezes não tem nem a linguagem. Por isso que o médium, às vezes, tem dificuldade. Se a gente começa a perguntar muito, coisa muito profunda, eu falo isso porque, às vezes, eu faço isso com a minha esposa, Marlene, começo a perguntar coisa assim, eles falam, olha, fica difícil de explicar, porque a médium não tem nem conhecimento dessas coisas. Né? Então, para vocês entenderem como que essa questão da nossa visão de mundo, né? Nós temos que caminhar muito. Vamos caminhar, lógico. E conforme caminhamos, vai se ampliando, né? O véu vai se abrindo, nós cada vez mais nós vamos aprofundando no conhecimento de tudo, né? Então, com o advento da doutrina espírita, ajudou muito, melhorou demais. Kardec fala, né, que muita coisa que se fazia no magnetismo, que não tinha muita explicação, com o advento do espiritismo, as coisas ficaram mais claras, né? As coisas ficaram mais claras, né? Então, o que nós tínhamos para dizer, então, baseado nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, era isso daí. Poderíamos também falar sobre... Ele fala também da criação, né? Os Espíritos falam, Kardec organizou também um capítulo da criação, né? Da formação das raças, né? Que o homem surgiu no globo em vários pontos ao mesmo tempo. Não é bem aquela história lá, né, que veio de Adão e Eva, Noé, aquela questão de Noé, né? E o interessante é que os espíritos, eles usam do conhecimento da ciência para explicar a Bíblia. Para explicar, porque
eles falam que a Bíblia foi tudo escrito em sentido figurado. Tanto é que fala lá que o mundo foi construído em 6 dias, né? 7º dia Deus descansou, né? E aí Kardec lembra que as eras geológicas, né, é que a cada dia daqueles lá da Gênese mosaica, representa uma era geológica, um período, né? Um período que aí dá certinho com a interpretação da Bíblia. Então nós precisamos também da ciência, né? O próprio Allan Kardec falou que o Espiritismo tem que andar para a par com a ciência. Que o dia que a ciência demonstrar que o Espiritismo está errado em algum ponto, ele tem que se refazer. Só que vejam bem, a ciência, então não é assim uma simples psicografia, um espírito, uma médium, dizendo determinada coisa que vai derrubar esse grande edifício que os espíritos construíram, entregaram para nós pelas mãos de Allan Kardec, né? Então ele fala a ciência, né? Então por isso, gente, que hoje nós temos assim, hoje é um mundo de muitas informações, né? E muita gente assim, às vezes até aproveitando o progresso da doutrina espírita. Vocês sabem que através do marketing, né, eles procuram procura o cliente, né, procura achar o cliente e criar e trabalhar para atender a necessidade dele. Então, onde podem surgir muitas coisas semelhantes, mas que tem que ser analisadas e confrontadas com as bases, né? Porque assim procedeu Emmanuel. Emmanuel disse para o Chico Xavier: olha, o dia que eu disser alguma coisa diferente de Kardec, você, por favor, fique com Kardec, né? Então é por isso que nós vemos assim, as obras complementares, gente, são fáceis de serem conhecidas. Elas falam explicitamente, elas citam explicitamente as obras básicas. A obra complementar, ela cita, ela coloca trechos, ela se esforça, o autor se esforça para mostrar a coerência com os conceitos fundamentais desenvolvidos por Allan Kardec. Certo? Bom, o que nós tínhamos para dizer era isso, né, senhor?